Olá, irmãos. Nós estamos contentes de poder ter este segundo programa de nosso Manual da Igreja, onde nós estamos conversando, nós estamos falando, nós estamos recebendo instruções em relação ao livro que nos permite ter uma igreja organizada. Hoje eu tenho comigo aqui o pastor André Dantas. O pastor André é um pastor de longa experiência, já 22 anos de serviço para a igreja. Ele tem trabalhado em várias áreas da igreja, como pastor distrital, como administrador de associação e como administrador de união também. Pastor, muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Pastor, é uma alegria poder participar deste momento da igreja. Para mim, falar do primeiro capítulo do Manual da Igreja se torna uma motivação para ver essa igreja organizada, aguardando a volta de Cristo. Amém, pastor. Pastor, vamos direto para as perguntas de hoje. Eu tenho uma pergunta muito especial. Eu queria te perguntar, pastor, qual é a importância do Manual da Igreja? Pastor, nós temos um Deus que é um Deus de ordem. Ele mesmo nos recomenda na Bíblia, pela Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, que tudo o que temos que fazer, que façamos com ordem e decência. O Manual da Igreja, ela estabelece e preserva as nossas práticas e regulamentos à medida que a igreja cresce. Então, ela se torna importante para manter a ordem, a unidade e também a uniformidade da igreja. Muito bem, pastor. E uma outra pergunta em relação a isso. Como é que nós interpretamos o Manual da Igreja? Sim, pastor. Olha, o Manual da Igreja é o pensamento mundial de seus membros devidamente representados numa Assembleia da Associação Geral. Sendo assim, a base para a interpretação do Manual da Igreja é na Palavra de Deus e também nos conselhos que nós encontramos no Espírito de Profecia. Ok, é muito importante conhecer isso, que a base do Manual da Igreja está na Bíblia. Sim. Agora, pastor, como é que estão identificados os diferentes aspectos do Manual da Igreja? Sim, o Manual da Igreja, ele tem pelo menos duas partes bem definidas. Okay. A primeira são os capítulos, onde ali nós encontramos todas as aplicações mundiais que devem ser seguidos pelas organizações, pelos membros da igreja e também pelas congregações. Assim que os capítulos é a primeira parte, onde nós identificamos os temas do Manual da Igreja. Mas nós temos a segunda parte, que tem a ver com as seções de notas, que localizamos já no fim do manual, que são subtítulos correspondentes dos capítulos do texto principal, e serve como materiais aplicativos, adicionais, e algumas alterações quando necessário. Pastor, agora nós temos entendido que o manual tem mudanças. De fato, cada 5 anos a Igreja Mundial faz mudanças. Agora a pergunta, qual é a natureza dessas mudanças? Pastor, considerando que a Igreja tem uma obra mundial, é natural que aconteça demandas de situações que exigem uma certa revisão ou alteração do texto principal do Manual da Igreja. Mas tudo seguindo as orientações bíblicas, com ordem e decência. Então, qualquer alteração que se precise acontecer, primeiro, quando há uma necessidade dessa alteração, se submete à proposta da revisão à instância institucional superior. Okay. Caso seja aprovado, então vamos para o segundo momento. Se revisada, leva à comissão da Associação Geral. E, sendo aprovado essa alteração, então vai para a Assembleia da Associação Geral, quando se toma o voto final e a alteração então é realizada. Agora, essas mudanças, essas alterações, são de princípios, são de doutrinas ou de que tipo? Não são de doutrinas nem de princípios. São algumas situações que às vezes exigem com a chegada da igreja em novos lugares do mundo, então precisa-se de algumas adaptações em termos de procedimentos, em termos de alguma atitude, alguma declaração, mas não os princípios e não a doutrina. Perfeito. Pastor, uma outra pergunta. Eu vou fazer um teste para ti. Qual é o significado dos termos igreja, associação e pastor? Tudo bem. Quando o Manual da Igreja fala de igreja, nem sempre está se referindo à igreja local.
ela pode estar se referindo a uma associação, a uma delegação, a uma instituição. Quando ela está falando de pastor, então ela está se referindo a aquela pessoa do clero. Então, às vezes o manual da igreja fala em pastor, às vezes fala em ministro. É aquela pessoa designada pela associação para cuidar de um distrito ou de uma igreja local. Ok. E você falou de associação. Qual é o significado do termo associação? Quando se fala em associação, pastor, o manual da igreja pode estar se referindo a uma associação, a uma missão, a um campo local. Também pode estar se referindo a uma delegação, ou uma seção, ou até mesmo uma união de igrejas. Ok. É uma parte organizativa da igreja, Sim. é um elemento organizativo da Sim. igreja, então. É um dos níveis, né, Ok. da igreja. Perfeito. E uma última pergunta, pastor. Qual é o objetivo do manual da igreja? Pastor, dentre as perguntas que foram realizadas, esta é uma das fundamentais para se compreender a necessidade do manual da igreja. Veja só, considerando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um alcance mundial, o manual da igreja tem como principal objetivo preservar a ordem, a unidade e a uniformidade no governo da igreja, mas tudo, pastor, dentro dos princípios bíblicos. Amém, amém. Muito bom, pastor. Foi bom tê-lo no nosso programa. E, sem dúvida, teus esclarecimentos vão ajudar aos irmãos da igreja, aos pastores, aos líderes da igreja, para agir de uma maneira correta na igreja local. Vendo uma igreja organizada, vendo uma igreja bem estabelecida e seguindo as orientações do manual da igreja, eu não tenho dúvida, pastor, que essa igreja vai continuar crescendo de tal forma que logo, logo veremos a volta de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor André, por ter nos acompanhado neste primeiro programa sobre o manual da igreja. Eu quero convidar os irmãos da igreja para que eles não percam os próximos capítulos, porque estão muito interessantes também.